A paz do Senhor, mulheres do reino. Bom, hoje eu vou estar fazendo o resumão da sexta, do livro de Provérbios, do capítulo 16 ao 20. Então, até como a irmã de Lúcia falou, né, durante a semana, esses capítulos são bem práticos para o nosso dia a dia, né? Foram capítulos até extensos, com muita instrução, com muita direção. Mas são capítulos que a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Para que a gente tenha uma vida com mais sabedoria, com mais conhecimento, para que a gente seja direcionada para fazer a vontade de Deus, né? Então, no capítulo 16, eu coloquei aqui sobre a entrega. Nesse capítulo, fala sobre a gente fazer os planos, mas o Senhor é a palavra final, né? O versículo 4 fala bem assim. O 3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, essa entrega que a gente deve ter, né, na nossa vida ao Senhor. Tudo que nós fizermos, a gente pode planejar, a gente pode sonhar, a gente pode desejar, mas que possamos entregar todas essas coisas nas mãos do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Ele sabe o fim das coisas, Ele sabe o que pode acontecer amanhã, Ele sabe como as pessoas ao nosso redor vão se comportar, Ele sabe o que Ele precisa fazer, né, através das nossas vidas. Então, tudo que Deus faz tem um propósito, igual fala aqui no versículo 4, o Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Então, assim, que a gente possa ter essa entrega completa ao Senhor, né, no Senhor, para que tudo que a gente fizer seja direcionado pela vontade dEle, para o propósito dEle, né, e eu coloquei assim, entregar nossos planos a Ele, pois Deus faz tudo com um propósito. Então, que nós possamos entregar todos os nossos planos ao Senhor. Ele sabe de todas as coisas e através dos planos dele nós vamos ter um fim de uma vida abundante, alegre e feliz. O capítulo 17 eu coloquei assim: não retribua o mal com o mal. Versículo 9 fala: aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Essa aqui é uma prática difícil para nós, né, seres humanos, porque a gente acha que a gente deve revidar, a gente acha que deve tratar o outro como ele nos trata, e a Bíblia diz que não é bem assim, né? Aqui tá dizendo que quem cobre uma ofensa promove amor. Então, tá dizendo que aqui a gente deve responder às ofensas com amor. E eu coloquei bem assim: devemos lembrar que fomos chamados para fazer a diferença. Então, a ofensa que recebemos deve ser paga com amor. Então, que nós possamos sempre lembrar disso. Eu até coloquei um asterisco, porque às vezes, se a gente não tiver esse controle de devolver amor, que a gente pelo menos não devolva a ofensa, né? Que a gente tenha o controle da língua, do domínio próprio, do controle do que a gente fala, do que a gente faz. Então, se a gente não consegue fazer o que a Bíblia nos instrui, que é devolver uma ofensa com amor, que a gente não devolva a ofensa, que a gente se cale, que a gente silencie, espere trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas para a gente ser direcionado realmente para fazer a vontade de Deus, né? E aí tem o Provérbios 18. O versículo 1 fala bem assim. Eu marquei ele aqui na Bíblia. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Aqui está nos instruindo nesse versículo a não sermos pessoas isoladas, pessoas sozinhas. Quando estamos por viver no nosso mundo, quando optamos em viver no nosso mundo, ficamos egoístas, insensatos, não conseguimos pensar no próximo, nós temos só o nosso pensamento, nós achamos que só nós temos a razão, então a gente fica uma pessoa egoísta, orgulhosa, né? E aqui Salomão nos instrui: não sejam sós, não se isole das pessoas, não se isole do mundo. A gente precisa viver em sociedade, a gente precisa estar em contato com os irmãos, a gente precisa estar em contato com as pessoas do trabalho, né? Então que a gente tenha essa sabedoria
de estar no meio da sociedade, né, e fazer a diferença no meio dela, de entender que a gente tem que ouvir uma opinião, de que nem sempre a gente somente nós temos a razão. Então aqui ele nos instrui assim: quem se isola busca somente seus próprios interesses. Tem gente que não sabe conviver, né? E aí acaba, porque não sabe ouvir uma opinião contrária, ou não sabe falar a sua opinião sem ofender, aí acaba vivendo sozinha. Tem aquelas pessoas que entram na igreja e saem da igreja, não falam um oi, não fala como foi a semana. E aqui Salomão, né, nos instrui a não sermos essas pessoas isoladas. Nós precisamos de outras pessoas para que Deus possa nos moldar também, né, através da vida delas. Agora, Provérbios 18, na realidade 19. Eu coloquei bem assim: não passe fome. Por quê? Esse Provérbios, ele fala sobre preguiça, ele fala nos versículos 15 e 24, quase parecido. Ó, o 15 fala: a preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. E o 24 fala: o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Então, aqui fala de uma fome, aqui, né, tá falando de uma fome física, mas também espiritual. Nesse mesmo versículo, fala sobre que temos que buscar um crescimento em todo o tempo, nesse mesmo capítulo, versículo 27. Fala assim: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Então, aqui Salomão está nos instruindo ao quê? A buscar conhecimento em todo o tempo. Diariamente buscar aprender, diariamente buscar conhecer a palavra, buscar entender a palavra, né? Para quê? Para que a gente não seja preguiçoso e passe fome. E nessa questão espiritual, passar fome é estar vazio do Espírito Santo, né? E não sei se vocês já perceberam, mas tipo, quando a gente tá com muita fome, às vezes um prato ou uma comida que pode estar sem tempero ou salgada, a gente acha que tá uma delícia, porque tá morrendo de fome, né? Às vezes até tem aquele ditado que fala que o melhor tempero da comida é a fome, né? Então, assim, aqui ele está nos instruindo a não sermos preguiçosos para que não possamos passar fome. E aqui também vem a questão espiritual, que a gente não tenha preguiça, para que a gente não fique vazio do Espírito Santo, das palavras de Deus, das verdades de Deus. Porque se a gente ficar vazio, qualquer pessoa que falar alguma coisa, ou qualquer palavra mentirosa que às vezes o inimigo usar para te ofender, para te deixar chateado, você não vai ter como combater com a verdade de Deus, né? Então, que a gente busque esse conhecimento diariamente, para que a gente possa estar cheio da presença de Deus, para que a gente possa ser fortalecido pelo Espírito Santo e vencer todas as batalhas diárias que a gente tem, né? Agora vamos para o Provérbios 20. Provérbios 20, eu marquei o versículo 3 e o 27. Eu coloquei como frase do Provérbios 20, ponto final. O versículo 3 fala: é uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. É quase parecido com o Provérbios 17, né, que fala de não retribuir o mal com o mal. E fala também que a gente pode cobrir as contendas, né? E aqui, por isso que eu coloquei esse ponto final. A gente pode ser o ponto final das contendas, né? Às vezes tem pessoas que vêm falar mal de alguém, ou mesmo chega para te ofender. Se você retrucar com ofensa, aí a contenda vai estar armada. Às vezes uma discussão com o marido, com o filho, que você se ofende, não consegue ter domínio, não consegue devolver com palavras de amor. Uma coisinha simples pode virar uma briga, uma discussão. Então aqui fala o seguinte, ó: é uma honra dar fim às contendas. Às vezes a gente acha assim, mas não é certo eu ficar calada, mas não é certo eu ouvir, ele tipo, não tem razão, fulano falou que eu sou mentirosa, mas eu não sou mentirosa, eu preciso lá tirar satisfação com fulano. E aqui diz que isso não é bom, né? Nos outros versículos também falou pra gente que a gente deve ter sabedoria no falar, que a gente deve dominar a nossa língua. Então aqui também nos instrui o quê? A ter sabedoria
sabedoria. Se uma contenda chega na gente, a gente encerra a contenda. É igual eu falei, se você não consegue devolver com amor, então não devolva com a ofensa, né? Não queira ofender a pessoa também porque ela te ofendeu. Quando a gente faz isso, a gente encerra a contenda. Como diz o ditado, né? Quando um quer, dois não brigam. Então, a gente tem que ser essas pessoas. E como que a gente consegue ser assim? Só com a presença do Espírito Santo. Com o Espírito Santo nas nossas vidas, cada dia mais buscando, a gente tem domínio próprio, a gente exerce os frutos do Espírito e até a gente dá ponto final aonde mais? Nas fofocas. A gente pode ser o ponto final das dúvidas, a gente pode ser o ponto final do medo, porque quando a gente tem a palavra do Senhor, nada disso rege a nossa vida. E também a gente pode ajudar as pessoas ao nosso redor. Quando alguém chegar com uma dúvida, você tem uma palavra de consolo, de conforto, para levantar aquela pessoa, para dar força ao cansado, né? A palavra de Deus nos ajuda e nos instrui a fazer todas essas coisas. Então, que a gente tenha esse entendimento. É uma honra a ofensa chegar em você e ela ter um ponto final. A contenda chegar em você e ter um ponto final. Como a gente faz isso? Com a mente de Cristo. O versículo 27 fala bem assim. Deixa eu abrir aqui. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Aqui significa que Deus vasculha cada parte do nosso ser. E como assim o espírito do homem é a lâmpada do Senhor? Deus colocou o espírito dele nas nossas vidas. Então, esse espírito, que é a lâmpada de Deus, ele nos instrui a fazer a coisa certa ou a fazer a coisa errada. Na realidade, ele nos fala, né? Nos auxilia, assim, nos lembrando, nos mostrando o que é certo e o que é errado. E aí a gente decide fazer ou a vontade de Deus ou a nossa. E se a gente continua sempre fazendo a nossa, essa voz, isso que Deus fala na nossa consciência, geralmente, né, que o Espírito Santo fala na nossa consciência, vai ficando distante, a gente não vai ouvindo mais. Por quê? Porque a gente sempre está ouvindo a nossa voz. Então, para a gente conseguir cumprir essas instruções, para a gente conseguir obedecer ao Senhor, para a gente conseguir alcançar e alegrar ao Senhor, a gente precisa ter a mente de Cristo. E é possível ter a mente de Cristo, porque Paulo diz lá para 1 Coríntios, até no culto de terça-feira, né, foi citado em 1 Coríntios 2,16, eu vou abrir aqui para eu falar o versículo direitinho. 2,16 fala: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Aí vem embaixo e fala assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, nós, eu e você, temos a mente de Cristo. E podemos agir através dessa mente. Como a gente age? Transformando a nossa mente diariamente pelo entendimento da palavra. Então, aqui, quando fala que a gente precisa ter sabedoria, que a gente precisa se controlar, que a gente precisa não pode ter preguiça. Como é que a gente consegue praticar todas essas coisas? Renovando o nosso entendimento, a nossa mente, diariamente, nos enchendo da palavra de Deus, né? Assim a gente consegue vencer todas as adversidades, consegue lutar, a gente consegue ter forças, né, para o dia a dia, todos os dias. Igual fala aqui, o conhecimento a gente se busca diariamente. Se a gente buscar o conhecimento uma vez no mês, ou aos domingos, durante a semana, aquela palavra vai se perdendo na nossa mente. E aí qualquer coisa que venha vai nos derrubar, vai nos entristecer, vai nos deixar desanimadas. Então, que buscamos diariamente o conhecimento da palavra de Deus, nos encher do Espírito Santo, para que possamos ter a mente de Cristo. Quando a gente tem a mente de Cristo, a gente sente como Cristo e a gente age como Cristo. Amém? Que Deus abençoe a cada uma.